Olá, meus alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, ainda sobre esse tema, falando sobre escravidão, pós-escravidão, branqueamento da raça, a ideia lá de diminuir os negros através da mistura com brancos para ir branqueando, mas os índios também sofreram, os nativos sofreram com um processo civilizatório, ou seja, transformar os índios em pessoas civilizadas, como se eles fossem animais, como se eles fossem selvagens, Bom, saber quem é o selvagem da história. Mas vamos lá, conhecer um pouquinho sobre isso. O processo civilizatório, então, vai ser muito intensificado, principalmente, não só no século XIX, mas principalmente no século XIX, começa muito antes, com a ideia de catequizar, de ensinar os índios, o catolicismo e tudo mais, mas é um processo que vai ter muita força no século XIX, que é de tornar os índios em pessoas civilizadas, principalmente nos Estados Unidos, após a independência, quando tem a marcha para o oeste, ou seja, o faroeste. Ok? Então, essa ideia de um tipo evoluído de ser humano e de uma sociedade evoluída, ela não foi criada pelo Charles Darwin, mas como ele trabalha a evolução da espécie, por meio inclusive da adaptação e tudo mais, esses pensadores, o Galton, por exemplo, ele cria a ideia de um darwinismo social, que existem sociedades mais evoluídas, seres humanos mais evoluídos que outros. Então, quer dizer, certamente o índio, o negro, são menos evoluídos que o branco europeu, ok? Então, nessa visão aí, o que fazer com essa população? Trazer eles para a civilidade. Então, já que não podemos mudar a sua genética, podemos ao menos civilizá-lo, tornar aquela civilização, aquela sociedade de negros ou de índios, numa sociedade civilizada. E o que é ser civilizado? Civilizar é fazer sair do estado de barbárie. Barbárie é aquele estado selvagem, aquele estado de bárbaros, E é civilizar. E o que é ser civilizado? Que agora se encontra na civilização, alguém da cidade, urbano, que sabe conversar, que sabe andar, pedir licença, sabe comer com talheres e tudo mais. Então, aqui a gente tem uma imagem de índios civilizados no Rio de Janeiro. Era a ideia de pegar o índio, ensiná-lo na forma de viver europeia. Na forma de viver europeia. As roupas de europeus, o cabelo de europeu, o jeito de comer, de se vestir, tudo mais do europeu. Esse era o processo de civilização. Tornar o índio em uma coisa que ele não é, no sentido de roupa, de cultura, de todas essas questões. Por quê? Civilizado por civilizado, qual é o padrão? Qual é o padrão de civilizado? Para o índio, ele é civilizado. Quem não é civilizado é o branco, com relação às culturas distintas, vamos pensar assim. Então, essa era a ideia, Civilizar, para eles, era tornar o índio, colocar o índio no modelo, na forma do europeu. E isso traz para a gente um conceito chamado de eurocentrismo. A Europa se achar o centro do mundo, a verdade última, a última bolacha do pacote, ou seja, o jeito de ver europeu é que é o evoluído, o jeito de comer, de vestir, de pensar, o cabelo, a cor da pele, a maquiagem, tudo o que é europeu é que é o bom, é que é o certo. Todo o restante está errado. Então o restante precisa vir para o jeito de ser europeu. Então isso é o eurocentrismo, Não só isso, muito mais, mas basicamente isso. E nos Estados Unidos, houve uma marcha para o oeste, como eu falei para vocês, se vocês olharem no mapinha. Eles vão no século XIX rumando para expandir o território. E ali eles enviam, então, o povo, os pioneiros, os brancos, que vão colonizar aquela região. E para incentivar essa colonização, foi criada em 1862 a Lei de Povoamento, que oferecia o quê? Lote, terreno, grandes áreas de terreno a um baixo custo. Só que nessas áreas tinha quem? Os nativos, os indígenas moravam lá. Os indígenas norte-americanos moravam lá. Então, quer dizer, tinha que chegar lá, expulsar os índios para ficar com a terra. Ou lidar, pelo menos, que não tivesse índio ali, mas lidar com os índios que estavam em volta ali,
que, por exemplo, tinham que passar ali, por exemplo, ou precisavam daquela terra porque ela tem um rio ali, e outra coisa, era a terra deles, antigamente, antes dos aí os europeus chegarem para colonizar. A terra era deles, os estadunidenses também que migraram para lá. Então, era deles, e essa terra lhes foi tomada. Essa lei promoveu uma corrida a oeste e um extermínio de nativos. Muitos nativos morreram para que essa terra ficasse disponível a eles. Você pode procurar nos filmes de faroeste, você vai sempre ver essa questão do índio e do branco ali, e o branco como herói e o índio normalmente, né, em muitos filmes, como o vilão. Claro que hoje o cinema já traz toda essa discussão, essa problemática e mostra quem realmente foi mal ali, né, quem tomou a terra e invadiu. Os que não resistiam deveriam ser civilizados para servirem como trabalhadores. Então, se o cara não morresse, ele era capturado e transformado em gente civilizada. Ok? E a gente tem hoje, né, o problema dos índios brasileiros, os povos indígenas brasileiros. Que aí, notebook, celular, um monte de coisa, né? Aí esse grupo é um grupo de rapper, de índios, né? Que são rappers e que fazem a sua música. Bom, muita gente critica, diz o seguinte: não, o índio, quem está fazendo isso? O índio é o homem branco. E o homem branco está destruindo a cultura do índio. Sim, tem isso. Por outro lado, existem aqueles que dizem: peraí, mas o índio, ele que tem que escolher se ele quer manter a cultura dele como está ou se ele quer aprender coisas novas. Se ele quer, por exemplo, ser um cantor de rap, de rock, ter um celular ou não. Então existe muito essa discussão. Tem gente que acha que o índio tem que ficar lá, tem gente que acha que não, o índio tem que ter essa troca cultural, aprender coisas e levar essa cultura. Uns acham então que isso está destruindo a cultura, outros acham que a cultura tem que ser preservada. Na minha humilde opinião, eu não tenho que opinar nada sobre isso. Quem tem que opinar é o índio que tem que dizer o que é melhor. Não, nós queremos ficar com a nossa cultura, não queremos envolvimento com o homem branco, não queremos nada disso. Ou queremos alguma coisa, ou queremos tudo. É o índio que tem que dizer isso, né? É o índio que tem que resolver a vida dele. E claro, o Estado brasileiro tem que estar aqui para o quê? Fornecer subsídios legais para que a vontade do índio seja estabelecida, né? Não desprezada, ok? É isso aí. Bons estudos para vocês e a gente continua aí nas nossas aulas.